Olá, sou o João Schmidt e esse é mais um Bits Podcast, o podcast sobre marketing, empreendedorismo e assuntos familiares e afins aí para todos vocês que nos assistem. Muito obrigado pela audiência e hoje mais um episódio, como sempre, com uma convidada ilustre aqui com a gente. Ela é aqui de Indaiatuba, fruta da terra aqui da cidade. A Aline, empresária, empreendedora, veio contar um pouco sobre toda a trajetória, a carreira e os negócios dela aqui. São vários, eu fiquei sabendo aí aqui. E para começar, muito bem-vinda, Aline. Por favor, obrigado aí pelo seu tempo, o seu momento aí de nos visitar aí. E para começar com chave de ouro, aquela pergunta que vocês que já nos assistem conhecem. Quem é a Aline na fila do pão da padaria aqui da esquina, aquele pãozinho tradicional, a Aline do dia a dia? Quem é você, Aline? Por favor, conta pra gente. Primeiro, olá, tudo bem? Estamos aqui, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que o pessoal vai estar assistindo o episódio, né? É isso aí. Mas pra gente, boa tarde. Antes de tudo, eu quero expressar minha gratidão pelo sempre convite. Agradece. Essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha história, né? Então, eu agradeço mesmo, de coração. É isso, a gente sempre agradece por um convidado presente aqui com a gente, podendo compartilhar um pouco da sua história, do seu dia a dia e das suas dores, dificuldades e vitórias aí pra gente é muito útil e muito importante. Sim, bacana. Bom... E a fila, Aline? A fila do pão, né? Eu uso o contexto que o ser humano, ele é formado de histórias, né? Então, a gente tem aí um processo de evolução com o tempo e cada fase a gente costuma ser uma pessoa diferente. Pelo menos a Aline, ela tem várias versões, tá? Sim. Mas uma coisa que não muda é a nossa essência. Perfeito. Então, as fases da vida faz a gente, de repente, ser um pouco diferente, só que o que a gente é na essência nunca muda. Então, faz parte das nossas crenças, né? Daquilo que a gente acredita. E a Aline, ela foi uma menina, uma criança, que nasceu em uma das maiores favelas de São Paulo, da Zona Leste. Eu ia até te perguntar se você é nascida aqui em Indaiatuba ou se você já está aqui há muito tempo. Eu estou em Indaiatuba desde 2014. Sim. Mas assim, tempo. Já considero como se eu fosse da cidade, porque eu amo, né? Perfeito. Buscava qualidade de vida, era o objetivo e foi o que eu encontrei aqui. Legal. Mas assim, eu fui nascida em uma das maiores favelas da Zona Leste. Então assim, são 3 periferias ali que ficam juntas, né? Eu morava na Ilha, ao lado tem o Madalena e o Jardim Elba. O Jardim Elba era o que quase todos os dias estava ali nos telejornais, né? Acontecendo alguma coisa ruim. Isso. E a gente ali naquele meio, né? Que era a única realidade que a gente tinha, poucas oportunidades. Sim. Então, eu nasci, cresci, vendo, você acorda e vê pessoas mortas a tiros. As brincadeiras das crianças são ali no meio de esgoto, a céu aberto. No meio do pior. Né? Sim. É a única referência que a gente tem, né? Não é um ambiente saudável para Exatamente. se crescer. É mais difícil, né? Tem que falar, não é uma questão de oportunidade, mas você já crescer achando tudo aquilo comum, né? Sim. Eu vim de uma origem simples, mas realmente nunca convivi, assim, de perto para saber como é. Então, por favor, conte pra gente. Realmente, só quem já viveu essa realidade para poder explicar como é difícil, né? E boa parte da nossa infância, ela acaba sendo a nossa referência na vida adulta, né? Então, assim, eu tinha tudo para ser uma pessoa que não crescesse na vida, né? Sim. Não tivesse conquistas, enfim. Só que eu usei tudo isso ao contrário, né?
Então, um exemplo de como não ser, do que não Exatamente. fazer. Então, assim, o ser humano, ou ele vai para a parte do vitimismo, ou ele vai ao contrário. Acho que é o mais fácil, né? Ir pro vitimismo e pra negação, no final das Exatamente. Até porque a nossa mente, ela já trabalha dessa forma, contas. né? É cômodo, É né? cômodo. Então, ela procura sempre o comodismo. E pra gente sair de uma realidade dessa, não é fácil. Com certeza. É muito difícil. E como você fez ali? Você lembra os seus primeiros passos ali? Então, aí boa parte da minha infância, até os 8 anos, né? Eu morava nessa favela. Então, assim, era barraco de madeira. Não era casa de tijolos. Nada disso que hoje a gente vê favelas aí que, né? Você entra dentro da casa, tem por uma fora TV. até pode ser simples, Exatamente. mas a hora que entra é algo já bem mais estruturado. E eles, assim, investem muito em celular, TV de 50 polegadas e por aí vai, né? Mas nessa época não existia isso. Então era casa de barraco, de madeira. Pessoas que precisavam de... Exatamente. De algo mesmo. Exatamente. E aí, meus pais ainda não eram separados, né? E aí, meu pai queria porque queria morar no interior. Minha mãe não queria de jeito nenhum. E ela acabou cedendo. Algum motivo para um querer e outro não, no meio dessa ela nunca me explicou o porquê. Mas o meu pai, ele é muito natureza. Eu gosto de roça. Enfim. Ele deve ter essa origem também, provavelmente. Ele veio... Provavelmente. É que eu não conheço muito a história dele, porque eu convivi pouco com ele, né? Então, eu imagino que sim. Sim. E assim, sou filha dele, tem a genética, e eu também puxei um pouquinho dessa parte, também. Sim. A gente vai chegar lá nesse ponto. E a minha mãe não queria de forma nenhuma. Eu penso que, sabe quando a mulher sente que algo não vai dar certo? Sim. Porque a mulher tem essas questões, tem um né? faro ali. Sim, a mulher tem. Então, eu acredito que seja voltado para isso, né? Além do mais, eu só fiquei sabendo há pouco tempo que o meu pai, ele falava para ela que não gostava dela. Então, assim, não era uma relação tão saudável. Exatamente. Assim. Então, a gente já imaginava que era algo que não daria certo. Pode ser que seja outro motivo para ela também não querer ir para longe, né? Porque a família dela é de lá? Não, era de São Paulo também. Paulo. Isso. Então, eu não queria sair de perto ali das ficar longe da família, não ter ninguém próximo. Faz todo sentido. Mas... Antigamente as mulheres acabavam... Só iam, não faziam o que o esposo queria e a gente já conhece várias histórias aí de como funciona, né? Nem tão só antigamente, né? Mas acontece. Sim, verdade. É raro, mas acontece muito. Sim. E ela acabou cedendo, então a gente mudou para Ferraz de Vasconcelos. Naquela época já era assim uma cidade... Parecia um deserto. Então, é uma cidade com muito morro. Sim. Difícil acesso. Enfim. Complicado. Chegamos lá. O que aconteceu? Meu pai arrumou uma amante, 16 anos, mais nova que ele. Na época, ela ainda estudava. Então... Foi aprontar, então. Isso, ele foi já estava encomendado. Exatamente. Foi aprontar e ele tinha um bar, ele deixava a minha mãe cuidando desse bar, atendendo homens, né? Porque bar, ambiente ali, bebida, brigas... Sim. Ou seja... Um ambiente hostil ali, muitas vezes. Você já percebe que é uma pessoa que não se importa com o outro, né? E ela ficava ali trabalhando naquele bar... E cada dia ele chegava mais tarde em casa. Um dia ele chegava com a mão suja, falando que o carro quebrou. E aquelas desculpinhas. Sempre tinha uma história. Exatamente. É um bom contador de história. Sim. E aí ela começou a perceber que ele entrava no carro, sempre no mesmo horário, começava a se perfumar, passar um perfume, e se arrumar ali no retrovisor mesmo do carro. Aí foi quando ela falou... Desconfiou? Eu preciso saber o que está acontecendo. E um dia ela se escondeu dentro do carro dele, sem ele perceber. E Detetive. E ele tinha uma coberta ali no carro, porque às vezes ele dormia, quando chegava muito tarde ele já dormia no carro, porque ela não deixava ele entrar em casa. E ela se escondeu. Por fim... Qual era o destino? A escola dessa amante. Chegou lá na porta da escola, tinha uma viatura e resolveu revistar o carro.
Quando as coisas têm que ser, vão acontecer. E aí a viatura parou, falou que queria revistar o carro, achou estranho, ele naquela idade tinha 32 anos na época, na porta da escola, não era filho, não era nada, o que você tá fazendo aqui? Não ia buscar ninguém conhecido. Então. E aí revistou o carro, encontrou minha mãe lá. Aí minha mãe, então... Aí usou palavras, né? Esse filho da mãe, ele tá me traindo, ele veio aqui buscar a amante dele na porta da escola e eu me escondi pra descobrir o que estava acontecendo. Por fim, o policial falou, ó, você pega a sua esposa e você leva ela pra casa. Leva ela em segurança pra casa. E daí já não teve mais jeito. Não. Sua mãe já tinha descoberto tudo. Descobriu, mas ela perdoou, como acontece muito, também, né? Pensando na família, no casamento. Mas não tem jeito. Quando a pessoa vira a cabeça... Não é pra dar certo, não vai dar. Verdade. E aí ele, por fim, hoje casou com essa pessoa. Não é um casamento feliz. Ele teve uma filha também, né? E assim, não tem contato. Se afastou. Só que depois que ele foi embora, que ele decidiu ficar com ela, as dificuldades ficaram pior. Sim. Então, por mais que a gente morava ali na periferia, nunca faltou nada pra gente, né? O básico a gente tinha. Sempre tinha. O conforto não, mas o básico a gente tinha. E depois que ele foi embora, a situação ficou pior. É que ficou só sua mãe ali pra E dar aí conta a minha mãe já tinha tido a minha irmã, que é 6 anos mais nova que eu, né? E ela tomava leite ainda, então não tinha leite para ela tomar, não tinha uma mistura, não tinha uma comida. E aquela situação ali bem difícil, a minha mãe parou de trabalhar depois que ela casou. Sim. Então não tinha renda, não tinha de onde tirar. Que também acontece bastante, vai deixando tudo de lado por causa da família. Exatamente. Ainda bem que hoje as mulheres já têm um pensamento diferente, né? Tem canais, tem formas de se estruturar e de se informar, apesar que também acontece, né? Infelizmente, o ser humano é um bicho difícil de interpretar. Exatamente, é difícil. E aí a gente começou a passar dificuldade, só tinha minha avó, que morava ali perto, então nosso recurso era ela. Ficava lá pedindo, sempre pedindo, minha mãe não tinha coragem, ela mandava eu. Vai lá, Aline, pede lá alguma coisa, um ovo, alguma coisa pra gente comer. E a gente ficou dessa forma por um certo período, né? E aí a minha avó, que morava aqui em Sorocaba, ela falou, vem morar aqui comigo. Mais aqui perto. Exatamente. Porém, a minha avó também não tinha renda. Não tinha também condições. Não tinha condições. Só boa vontade. Exatamente. Assim. Às vezes a mãe acha que pode ajudar de alguma forma, né? Mas é só a vontade mesmo. Sim. Ela não tinha renda, ela criava uma neta que a minha tia também não, pelos motivos dela, não quis cuidar, né? E por fim, aí ficou mais pessoas juntas, morando na mesma casa e as dificuldades foram piores. Vão aumentando. Vão aumentando. Então, assim, até a minha adolescência foram fases, assim, bem difíceis mesmo. E isso acabou gerando um certo trauma. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu tive depressão. Para mim, a vida não... Se de repente acontecesse alguma coisa e eu morresse, para mim era lucro. Até melhor. Ia ser melhor. E aí teve essa fase difícil da adolescência, né? Que muitos hormônios, a gente fica revoltado, enfim. Já acontece isso em condições tranquilas e boas, né? Imagina você passando uma necessidade ali, não estando 100% bem ali consigo mesmo. Tanto é que eu lembro um dia que a gente não tinha o que comer e uma vizinha da frente, ela falou assim, eu tenho língua de boi aqui, eu vou dar para vocês. É o que eu tenho. Então, até hoje, eu lembro... Da língua. Dessa língua de boi, a coisa mais horrorosa. Uma coisa terrível, assim, sabe? E ainda mais a criança saber que era uma língua de boi, né? Seria mais tranquilo se não tivesse falado. É uma carne uma carne. A melhor carne do mundo. Exatamente. E aí eu vi ali aquela carne, aquele negocinho áspero mesmo da língua. Eu falei,
Ai, que coisa horrível, mas a fome era maior. Então, aí foi o que tinha. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que acaba marcando, né? E aí, por fim, quando na minha adolescência as coisas começaram a melhorar, né? Então, pelo menos a parte de alimentação já não faltava mais. Uhum. E foi aí que eu comecei a mudar os meus pensamentos, né? Então, assim, eu sou Teve uma virada de chave, algum ponto que teve uma coisa fez que você pode acordar para essa Então, pode disposição? parecer uma coisa boba, mas foi o gatilho ali pra mim, né? Na periferia, a gente ouve muito rap. Sim. Então, assim, é uma música, né? É a música do local. Exatamente, cultural, né? Uhum. E aí, uma amiga minha, ela na época de fita ainda, Sim. ela pegou e me deu Para o pessoal novo que nos assiste, fita é uma forma de se ouvir música antigamente. E como que chamava aquele... Faz tanto tempo. Aquele que colocava a fita? É o disque... Não, disque já é mais... O Walkman. Walkman. Pequenininho. Isso. De bolso. Eu tinha um e eu emprestei pra essa minha amiga. Uhum. E quando ela devolveu, a fita com rap tava dentro. Com o rap junto. Sem ela saber. E aí eu falei assim, ela esqueceu a fita aqui dentro, Vamos né? ver Vamos ver o que é. E aí começou a tocar o rap. Ou seja, aquelas músicas começou a mudar alguma coisa dentro de mim, né? O rap fala muito sobre a realidade. Você lembra qual era o rap agora? Então, exatamente eu não lembro, mas eu acho que era Racionais. Racionais era o mais comum. Racionais eu acho que era Racionais. Até em entrevistas, né? Tem gente que discrimina, desculpa, a música, né? O rap, sim, diz que incentiva. Música de ladrão. De ladrão. Tem músicas, né? Que realmente contam ali o cotidiano de um bandido, de como ele faz e como é. Mas se você parar nas entrelinhas e analisar mesmo o que eles sempre querem passar o quão duro é aquela realidade. Exatamente. E até uma questão de superação, que é possível enxergar aquilo de outra forma. Para quem está naquele meio, ver que aquilo não é tão bonito assim, que aquilo não é tão romântico assim, aquele mundo de crime e tudo mais. E para quem está fora dessa realidade, conhecer um pouco mais sobre aquela realidade, né? É exatamente isso. Então, para quem tem a mente aberta e gostaria de escutar, eu recomendo Racionais, é muito bom. Ainda mais as antigas, né? Eu não conheço, assim, a carreira, todos os detalhes, CDs, mas eu gosto, eu acho bem legal, acho que... Se eu não me engano, naquela época, fim de semana no parque, aquela época que... Eu gosto muito, um disco do Racionais que eu escuto é o Ao Vivo, acho que é 1000 Trutas e 1000 Tretas, alguma coisa assim. Gravaram só sucessos ao vivo ali. Então, para quem quer começar, tem lá todos os principais sucessos muito bem feitos ao vivo. Então, assim, são duas realidades, né? A de quem vive e aí sabe interpretar a mensagem que eles querem passar na música, e as pessoas que nunca viveram essa realidade e querem julgar. Só. Exatamente, acaba usando como se fosse uma forma de levar a pessoa para fazer coisas erradas. Perfeito. Aqui tem o que você falou. Estando naquele meio, você tem duas opções. Achar que tudo aquilo ali é a sua única realidade. Sim. E você tem que fazer parte daquilo. E a gente daquilo. não enxerga uma saída. Quando você tá ali, você acha que a sua vida vai ser aquilo para sempre. Sim. Ou você usar tudo aquilo como o que não fazer, que é aí também, independente de como você escuta a música, você saber, putz, eu não quero virar isso que ele tá falando, ou assim por diante. Porque o que acontece, quando você é homem e você tá ali naquele meio, você acaba indo para a parte das drogas, do roubo. Sim. E quando você é mulher, você acaba se envolvendo com essas pessoas. Então, assim, todo mundo, até quem é ali, os moradores, né, da periferia, eles falam, fulana engravidou, teve 5 filhos porque casou com um ladrão. Agora fica em porta de cadeia visitando. Sim. É uma realidade. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai fazer isso. Todo mundo é a única opção, né? Sim. E como eu sou filha de pais separados e tenho a minha irmã mais nova, eu já ouvi de um tio meu
E ele falou que filha mulher de casais que são separados vira PUTA. E por aí E o tio que falou aí. Sim, do próprio tio. Então, são tudo coisas que aquilo ali... Vão entrando na cabeça e vão criando... Só que o que eu ouvia, eu usava para fazer o contrário. Não vou Ou seja, ser isso. eu vou provar Que que tá eu... errado. Exatamente, que eu não sou isso e eu não vou ser isso. Legal. Então, assim, todo o esforço que a minha mãe fez para poder criar e tudo mais, eu falei, eu nunca vou fazer algo que vai decepcionar minha mãe. Legal. Então, eu nunca me envolvi com ladrão, nem nada do tipo. Nessa fase de adolescência, eu estudei numa escola que parecia um presídio. Comum também. Ou seja, estudo zero. É só bagunça. No banheiro, eram os meninos usando droga. Era só bagunça mesmo. As paredes todas pichadas. Os professores iam só para falar que foi, mas assim... Não tinham controle nenhum da sala, né? Imagina, conversando e o professor ali só matando o tempo. Só cumprindo a tabela dele. Exatamente. Mas não dá pra culpar o professor, que se ele entrar de frente ali também, não tem ele como pra cabeça dele. Imagina, assim, os meninos traficantes com 14, 15 anos. E aí, em cima deles tem os maiores, né? Então, os confusão é grande. Os professores já sabem, né? Até onde eles podem pisar. E hoje, depois que eu entrei na faculdade, enfim, eu senti o impacto dessa dificuldade dos estudos. Então, foi muito difícil para mim, né? Conseguir terminar uma graduação. Foi bem difícil mesmo. E você escolheu o que para estudar depois disso tudo? Como foi? Você estava falando do start, eu fui te cortando, né? Você escutou ali a música e foi essa virada de chave. Como foi essa virada de chave para você? Quais foram os seus próximos passos ali? Então, depois? Aí eu ouvi aquela música e continuei ouvindo. Então, eu pegava 509E, expressão ativa e começava, né? Cada vez mais. Isso, e ouvindo várias músicas e ali virou. Assim, comecei a amar as músicas e isso foi transformando algo dentro de mim, na minha mente. A programação neurolinguística, que é o PNL, ensina isso, né? Que é as coisas que é repetido, né? Que quanto mais a gente pratica várias vezes, aquilo acaba... Se torna um hábito, Isso, né? Então, eu penso que a música, ela funcionou dessa forma para mim. Foi abrindo ali os caminhos no seu cérebro. Então, aquela depressão de não querer viver já foi mudando. Aos poucos, foi um processo, né? E aí, apareceu um curso para me fazer de menor aprendiz. Legal. Não tinha como fazer esse curso, porque tinha que pegar ônibus, condução para chegar até o lugar. Eram uns 40 minutos de ônibus. Não tinha dinheiro para pagar a passagem. Só que a minha mãe, ela dava um jeito. Ela falava, não, vai lá, faz a inscrição. E a gente consegue. A passagem, deixa comigo que a gente dá um jeito. Legal. Aí pedia dinheiro emprestado para minha tia, pro vizinho, enfim. Vendia o que não tinha para vender. Exatamente. Vendia o almoço para comprar a janta. Foram 6 meses de curso. Do que era o curso? Era menor aprendiz. Então, você fazia o curso que tinha várias matérias e você Como se fosse o tipo camp que tem, assim, não sei se chamava camp lá, que é o guardinha. Era do Rotary Club. Então, os empresários patrocinavam esse curso. E aí, você terminava o curso, já era encaminhado para o mercado de trabalho. Então, ali também foi outro pontapé, né? Terminei o curso, entrei numa empresa que era um laboratório, né, na parte farmacêutica. Legal. Eu era menor aprendiz, aí depois eu fui contratada como estagiária, depois eu fui registrada. Então, assim, eu trabalhei... seguindo uma carreira. Exatamente. E aí eu trabalhei 5 anos nessa empresa. Bastante tempo. E ainda continuava morando na periferia. Só que aquela realidade ali nunca fez parte de mim. Sim. Então, assim, eu chegava do trabalho com uniforme, toda arrumada. E você percebe quando as pessoas começam a te julgar. Que não estavam acostumadas a ver. Essa menina é metida, que ela não tinha que morar aqui. Então, teve tudo isso também. Só que eu não me importava com a opinião do outro. Eu tinha um foco, um objetivo. E, pra mim...
Contra todas as estatísticas, seguiu em frente. A minha própria mãe, eu acho que ela passou a não me conhecer e ela falava que eu era metida, enfim. Mas foi uma fase que passou. Sim. Eu estava ali no meu objetivo. Acho que essa questão de ser metido, talvez, essa introspecção de você ter um foco que às vezes está só dentro da sua cabeça ali. É que eu trabalhava o dia inteiro e quando eu chegava eu me trocava para poder ir para a escola. Para estudar e descansar. Exatamente. Para não ter tempo de E é uma de realidade papo, que né? as pessoas ali não estão acostumadas a você trabalhar e depois estudar. Uhum. Até porque o estudo... Ou estuda ou trabalha. E estudo não é lá aquele Exatamente. estudo também. É um estudo que não exige essa atenção e dedicação toda. Sim. Talvez é fora Então, da realidade mesmo. E aí, quando você não está acostumado com algo, o É ser estranho, humano tende a julgar, né? Sim. Então, até aí... Tudo que é estranho dá medo, o que é né? diferente, né? As pessoas têm medo Então, disso. até aí, hoje eu entendo eles, Aham. dou um descontinho, né? E aí foi isso. Estudando, trabalhando, e a minha primeira graduação, eu fiz Unip, né? Legal. Eu escolhi administração de gestão de pessoas, Você né? estava trabalhando nesse laboratório. aí. Isso, eu estava trabalhando nesse laboratório. Legal. Aí E- você fez gestão de pessoas? Isso, é administração de Uhum. pessoas. Legal. Porque eu gosto, né, de Uhum. lidar com as pessoas. Você tinha algum envolvimento nessa área lá na empresa? Não, Ou ali nessa o empresa, RH, alguma nessa coisa assim? época que eu estudava, Uhum. eu trabalhava na parte de contas a pagar. Então, Sim. fazia parte do financeiro. Aham. Mas, assim, eu gostava de lidar com pessoas. Gostava até da parte de vendas. Às vezes, a gente tinha que Legal. cobrir Aham. algum funcionário que faltava. faltou. Aí, eu ia para vendas e eu gostava, né, Uhum. desse contato com as pessoas. Legal. E aí, foi por isso que eu escolhi, né, Esse curso. esse curso. E assim, passou o tempo, abri meu primeiro negócio. Em 2008, eu saí dessa empresa, desse laboratório. Aham. E na época eu namorava o meu marido atual, né? Uhum. E eu falei assim, vamos abrir um negócio? Foi um insight seu. Vamos pegar o dinheiro da minha Da rescisão e vamos abrir um negócio? E ele trabalhava também, né? Aham. Ele falou, vou pedir dinheiro emprestado pro meu pai, a gente junta e começa. Só que aí a ideia do negócio foi ele que deu. Uhum. Na época, Lan House bombava. Sim. Lá em 2008, isso? Isso. E tava no auge. Eu acho que de- até um pouquinho antes. de 2000 Era o point dos 2004, adolescentes. 2006, 2007, 2008. Ninguém tinha até- computador em Não. casa, imagina. Ou era um computador muito ruim, que não dava pra fazer nada. Era bem isso. Hum. E aí ele falou, vamos abrir uma lan house? Pronto, é uma lan house e vamos procurar o lugar. Aí já entra a minha parte, né, de pesquisar o lugar, achamos o lugar. Legal. Só tinha uma outra lan house perto. Uhum. Eu falei, a gente vai dominar aqui a área e logo mais eles vão fechar. Por fim, a gente começou com 6 computadores, Legal. montamos tudo, pintamos, fizemos um negócio bem bacana, né? Pra deixar a molecada confortável ali. Isso, e aí fizemos um desenho de um dragão na parede, né? Uhum. E inclusive coloquei um símbolo japonês que significa fé, e eu também tatuei esse símbolo Legal. na minha perna, Então né? tinha todo um simbolismo ali Isso, nesse primeiro negócio. Eu sou muito disso, de que tem que ter um significado, né? Uhum. Algo que marca. Legal. E deu muito certo. Essa lan house próxima, com 2 meses, realmente fechou. Eles não deram conta. não deram conta, eles já desistiram. A gente dominou ali, deu tudo certo. E com essa lan house, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento na planta. Legal. Então, Já começou um investimento ali. isso, e a gente conseguiu o retorno desse investimento. Se eu não me engano, na época a gente investiu uns R$8.000. Para comprar as máquinas. Isso. Lembrando que R$8.000 lá em 2008 é uma grana alta, sei lá, coisa de mais de 20 mil Se eu não me reais engano, foi hoje. 4 mil meu e 4, né, dele. E a gente começou com 6 computadores. A gente foi lá na Santa Efigênia, quem é de São Paulo. Sim, conhece. vai- Até quem não é aqui, acho que 90% das máquinas que a gente usa Ah, é? vieram Olha só. importadas da Santa Efigênia. Bacana. E aí a gente começou com 6 computadores, depois a gente foi para 10,
ali nos computadores centrais, a gente conseguiu colocar 2 notebooks. Legal. O dinheiro que entrava, a gente também investia, né, no negócio. E ali a gente estabilizou, ficamos 5 anos com a Lan House, conseguimos iniciar esse projeto do apartamento, a gente pagou. Então, assim, foi uma fase muito boa pra gente. Que deu tudo certo. Exatamente. E aí a Lan House teve aquela época da queda. Esfriou. Acabou, né? Aí é o momento de vender. Então, assim, quem trabalha com investimentos é isso. Você sabe quando investir. A hora de entrar, saber a hora de sair. Isso. Então, eu já identifiquei. É a hora da gente sair. A gente investiu uns 8 mil e depois de 5 anos, a gente vendeu, né? Com ponto e tudo, por 12 mil reais. Então, a gente lucrou e a gente ainda vendeu mais caro do que a gente investiu. Investiu e deixou de perder, né? Porque se continuasse ali, ia acabar perdendo tudo. Né? Ia ter que vender os computadores separados e aí... Pagar as dívidas. Exatamente. Funcionário e tudo mais. Então, assim, foi algo que deu certo no tempo certo, da forma certa, né? Desde que você saiba identificar tudo isso, né? Foi muito bem visualizado. Sim. E para onde vocês correram aí depois, com 12 mil reais na mão, mais as economias aí? Então, isso daí a gente usou no apartamento, né? Porque você compra apartamento na planta e você... Tem as entrega da chave reforma, decoração. Eles entregam no piso, no cimento, você tem que fazer toda a parte de acabamento. Isso você tava onde ainda? Em Sorocaba? Perdi a... Não, aí eu morava ainda numa periferia, só que não nessa ilha que eu falei, mas é perto. Porque ainda morava com a minha mãe, né? Sim, tá. A gente mas você voltou a ficar com a sua mãe ali, não ficou ali com a sua avó, no caso. Isso, porque de Sorocaba, uma tia da minha mãe convidou a gente para morar com ela. Entendi. Que é exatamente nesse ponto aí. Que chama Jardim Planalto, né? Vila Industrial ali, quem conhece vai saber. Legal. E essa tia chamou. E aí a minha mãe vendeu a casa de Ferraz e a gente comprou uma casa nessa periferia. Nessa região aí. E foi ali mesmo que a gente abriu a Lan House. Legal. Porque o pessoal não tinha computador, não tinha fácil acesso à internet. E era o que precisava para a região ali. É quando você identifica o tipo de negócio no lugar certo, né? Legal. E aí a gente investiu esse dinheiro no apartamento. Com 2 meses que a gente estava morando no apartamento, o meu marido trabalhava 10 anos na mesma empresa. E ele estava muito desmotivado. Sabe quando a pessoa acorda e ela desliga o celular, ela fala, caramba, não quero ir mais. E não tinha mais para onde ele crescer. Sim. E eu percebi aquilo nele, e aí quando eu percebo algo no outro, eu tenho um jeitinho de querer ajudar. Porque tem pessoas que não conseguem agir. Pedir, não conseguem fazer. E aí vai empurrando com a barriga. E aí a minha parte, o que eu fiz? Os tios dele tinham uma chácara em Itupeva. Sim. Então, tinha finais de semana que a gente vinha pra cá passear. E a gente vinha comer lanche em Indaiatuba, porque Indaiatuba... Era a cidade grande da região. Os lanches maravilhosos, né? Vamos à noite todo mundo comer em Indaiatuba. Escolheu um lanche em Indaiatuba. E aí a gente vinha de Itupeva pra Indaiatuba, a gente passava pelo Itaici. Sim. Naquela época ainda nem era tão assim, né? O layout interessante como é hoje. Mas assim, da realidade que a gente tinha ali na periferia, era luxo. Deslumbrante. Então, a gente olhava assim, nossa, um dia a gente tem que morar nessa cidade. Legal. Mas esse um dia, lá na frente. Não estava nada planejado, né? Um dia a gente tem que morar nessa cidade. Mas aí eu aproveitei essa desmotivação dele, eu falei, eu vou procurar uma empresa na área dele em Indaiatuba. E comecei... Pra dar um empurrãozinho. Isso, sem ele saber, tudo embaixo do pano. Surpresa. E foi uma surpresa, a gente vai chegar lá. E aí comecei a pesquisar empresa do ramo dele em Indaiatuba, achei uma. Liguei no RH, posso mandar um currículo? Ah, tá, que área que é? É área de polimento técnico, de moldes. A gente não tem vaga, mas se você quiser, você pode mandar o currículo em tal e-mail. Fui e mandei. Mandou despretensiosamente. Exatamente, não tinha vaga. Então, não comentei nada com ele. Primeiro dia que eu mandei o currículo, ligaram para ele. Leandro,
recebi aqui o seu currículo que você mandou. Que currículo? O currículo que você mandou e a gente queria que você fizesse um teste. A gente não tem vaga em aberto, mas eu gostaria que você fizesse um teste. Aí ele, sim, eu mandei o currículo. E querendo me matar, né? Porque ele já imaginou quem mandou. Quem foi? Exatamente, ele falou, sim, eu mandei o currículo, sim. Tá, vamos fazer um teste. Imagina depois ele me ligando, né? Que história me é ligaram aqui da empresa. Mas ele entendeu. Entendeu a intenção. Hoje ele vê que faz sentido, né? E ele veio fazer o teste. Era 30 dias de teste, a empresa pagava hotel para ele ficar, refeição, tudo. Até porque a nossa residência era em São Paulo, né? Sim. Não tem como ficar Tem indo de e voltando todos os dias. Nosso apartamento, com 2 meses que a gente morava lá, todo mobiliado, reformado, assim, tava um brinco. Zerado. Exatamente. Não dava para desfazer também. Sim, na época a gente já tinha o nosso primeiro filho, que tinha 2 aninhos. Então, assim, tava tudo, a nossa vida, né? Tudo lá. Tudo lá. E nesse teste, ele ficou 30 dias aqui e, por fim, a empresa que não tinha vaga contratou ele. Arrumou a vaga? Isso, e aí a gente falou, então vamos embora agora todo mundo. Esses 30 dias ele ficou sozinho aqui, agora vamos embora todo mundo. Alugamos o apartamento, que era em Santo André, alugamos lá e o dinheiro do aluguel de lá a gente pagava aqui. Pagava o aluguel aqui. Sim, vamos fazer um teste de 1 ano, se der certo a gente compra mesmo isso. E assim, parece que quando tem que ser... Foi tudo dentro do planejado. Exatamente. Então a gente ficou 1 ano morando de aluguel na Rua Candelária. 1 ano certinho, a gente vendeu nosso apartamento. E conseguimos comprar nosso primeiro apartamento aqui. Que assim, aí você imagina, o valor de um apartamento em São Paulo, em Indaiatuba, não é muito compatível. Não. Já em 2014 não era. Não. Hoje... Nem se fala, né? Eu não sei qual que tá pior, se é Indaiatuba ou se é São Paulo agora. Inclusive, tem um vídeo muito engraçado que eu recomendo que vocês assistam, de uma moça que participou do programa da Patrícia Bravanel. Eu vi Você isso aí, viu? que o sonho dela era comprar uma casa em condomínio. Com 200 mil. Não vai comprar nem o gramado da casa. Então, assim, em 2014 já não era muito acessível, né? Mas eu consegui achar um apartamento no centro. Legal. Na 13 de maio, até pelo valor de R$230 mil. Um ótimo valor até. Então, a gente conseguiu vender lá, comprar aqui. Deu elas por elas ali? Foi muito difícil, porque a imobiliária, quando soube do valor, ela queria que a gente desistisse da compra para eles vender o apartamento mais caro para outra pessoa. Exatamente. Mas assim, eu fui atrás procurar saber por que não estava dando certo. Era uma arquiteta que estava vendendo aqui da cidade. Entrei em contato direto com ela, porque eu sempre pedi o telefone dela, a imobiliária não me passava. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou procurar a dona. Com o nome do contrato ali, pesquisei o nome dela, apareceu, arquiteta fulano de tal. Marquei um horário com ela falou assim, você acredita que eles me falam totalmente ao contrário? Que você não está conseguindo o financiamento do imóvel? Eu falei, então, não sei qual que é as questões que eles estão colocando. Mas a ideia é essa. E depois que ela entrou, as coisas fluiu, deu certo, a gente comprou. Legal. Tinha que ser. Tinha que ser. Quando a gente corre atrás, né? Então, nada. Se deixasse ali, se deixasse, não, outra oportunidade, não é pra ser, não tá dando certo. Não, a gente teria perdido. Então, assim, a persistência faz toda a diferença na vida do ser humano. Legal. E aí foi o primeiro apartamento, a gente vendeu. Na verdade, a gente nem vendeu, a gente fez uma permuta num condomínio, né? E aí é a casa que a gente mora até hoje. A gente tinha um carro também que a gente deu como parte do valor. E os imóveis aqui em Indaiatuba valoriza muito rápido. Então, assim, o valor que a gente pagou em 2018, hoje quase já dobrou. E antes da pandemia, né? Um dia depois da pandemia ali, vocês já estavam com 100% de lucro. Né? E você vê, a gente fez essa negociação em 2018. Quando no final de 2019 já começou os primeiros casos. E em março de 2020, todos os imóveis em Indaiatuba dobraram de preço, basicamente. E aí teve várias bolhas aí, né? Enfim. Essa parte foi o momento certo. Foi o momento certo.
E questão de formação, ao longo desse tempo, eu sempre gostei de estudar. Então, depois da administração de gestão em pessoas, aí eu fiz uma pós-graduação em psicologia. Legal. Trabalhei um tempo na área de recursos humanos. Legal. Aqui em Indaiatuba já? Aqui em Indaiatuba. É uma área que eu gosto muito. Só que antes de trabalhar com recursos humanos, eu trabalhei com consórcio. Venda. Só que eu não gosto da venda de fazer prospecção. Eu gosto da venda consultiva. Como que é para você essa venda consultiva? Como foi essa Então, a experiência? venda consultiva, geralmente tem a pessoa que faz a prospecção. Sim. E ela já passa para você, o cliente já preparado. É como se você fosse fazer só o fechamento, né? Legal. Então, eu gosto mais dessa venda consultiva. Só que para vender o consórcio, nessa empresa que eu trabalhei, que inclusive é bem conhecida aqui na cidade, você tinha que fazer a prospecção. Tinha que fazer tudo, né? Não dá para escolher. Você fazia a prospecção, agendava a visita com o cliente, a gente trabalhava com capital de giro para imóveis, então não entrava a parte de veículos e qualquer outro tipo de consórcio. Sim. E então era pessoa física e pessoa jurídica. O nosso foco era mais voltado para empresários mesmo, né? Que desejavam investir em galpões, no distrito, enfim. Foi uma fase que deu para ganhar bastante dinheiro. Sim, teve uma época que consórcio estava bem alto também. Sim, então ali também a gente já conseguiu a parte assim de alavancagem, né, financeira. Legal. Foi muito bom. E a sair dessa empresa foi quando eu fui trabalhar no RH. Trabalhei um tempo no RH também. E aí depois comecei a trabalhar para mim. Qual foi essa? Teve uma virada de chave aí também, um gatilho? Teve. A empresa que meu marido trabalhava começou a ter problema financeiro. Então, eles já não estavam conseguindo mais nem pagar o salário. Um problema sério. Foi uma época... Que essa é a mesma empresa que trouxe vocês para cá? Sim, O meu marido, ele tem muita estabilidade nas empresas, né? Então, ele trabalhou 10 anos em uma. Gosta de ficar e ficou mais 5 anos na outra e só saiu porque... Não estava dando certo. Estava quase quebrando, né? E várias empresas, na verdade, estavam com dificuldade financeira. E aí, ele não estava conseguindo nem receber o salário. E aí, ele saiu. Aí não vale a pena ficar. E a gente já tinha umas conversas de trabalhar por conta e tudo mais. Mais uma, né? Que nem a primeira experiência. Sim. Deu certo a primeira. Aí eu entro com o meu conhecimento, né? Da parte de negócios. E ele entra, né? Com a parte de produção mesmo. A mão de obra. A mão de obra. E final de 2019, em dezembro, a gente iniciou esse CNPJ. As atividades começaram em janeiro de 2020. Ou seja, essa empresa nasceu junto com a pandemia. No meio do furacão, vamos falar assim. Exatamente. E assim, a gente nunca teve um mês sem serviço. Legal. Todo o período da pandemia, assim... E o que era a empresa? É de polimento técnico. Moldes de injeção plástica. Sim. Como que é o polimento técnico? É você pegar o molde e dar o acabamento final nele ou reformar o molde? Como se fosse uma manutenção, né? Sim. Porque conforme vai injetando o plástico... Ele vai desgastando. Ele vai tendo porosidades, enfim. E aí você faz o polimento para ele voltar a ser como para voltar original. A injetar, para que o produto não final tenha... saia sem rebarbas e coisas assim. E aí tem vários tipos de materiais, né? Inclusive, a gente também tem clientes da área automobilística, grandes empresas, né? E aqui em Indaiatuba é um polo forte para isso, né? Sim, é o foco. Então, tem sem saber... Muitas empresas de injeção plástica aqui, não sei se tem alguma coincidência ou motivo, mas eu conheço várias também que tem aqui na cidade. Então, ter uma empresa dessa. Você vê como que as coisas vão se encaixando. Sem saber, a gente mudou para uma cidade que era o foco da área que a gente ia trabalhar. E aí a empresa, a gente tem ela até hoje, que é a Solutions Polimentos, né? Legal. A gente faz um atendimento mais personalizado, então a gente tem clientes selecionados, porque a gente
tem um polimento de alta performance. Perfeito. Então, a gente faz polimento óptico, de farol, de lanterna. Então, é algo muito específico. E tem uma qualidade... de extrema precisão. Sim, assim. E é uma qualidade que não tem como você comparar com outros tipos de polimentos que a gente encontra no mercado. Sim, deve ter um polimento ali mais superficial ali, só para o molde voltar rápido ali para produção, que não leva tanto tempo, não precisa ter tanta ferramental, qualidade para fazer. Porque acontecer. Dependendo do tipo de produto, ele não copia, né? Quando você injeta. Sim. Então não exige tanta qualidade. Pode ser qualquer molde ali que o Tupperware vai sair do mesmo jeito. Se o molde tá novo ou velho, ele vai injetar. Agora você imagina um plástico que faz parte da parte interna de um lançamento de um carro. Sim, não pode ter nenhum defeito. Você falou um farol, né? Uma superfície extremamente lisa, plana, e se sai todo irregular ali, o farol vai jogar fora, né? Vai perder material, perder tempo, perder dinheiro ali de quem tá injetando. Tanto é que já teve vários projetos de lançamento de carros que meu marido viajou para fora, então ele já foi para vários países. Então ele já tinha toda essa bagagem, né? De acompanhar. Além de trabalhar 20 anos na mesma área, ele tinha essa experiência em empresas grandes fora do Brasil, já foi para o México, para vários países. Legal. Então é por isso que a gente atende os nossos clientes, mas é um atendimento mais direcionado, personalizado. Legal. E a gente tem essa empresa até hoje. Nesse meio tempo, fui abrindo outros negócios, porque é o que eu gosto. Não conseguiu ficar parado? Não. Então, eu alugo móveis, pega e monte para festas. Legal. É um negócio que funciona mais de final de semana. Como que é o peg e monte, que eu não conheço? O peg e monte, a pessoa escolhe o kit que ela quer para o aniversário. Sim. E aí ela retira e ela entrega. Entendi. Então não tem essa logística de você ter que ir no cliente, entregar, montar. É algo fácil de fazer, eu faça busco, por conta, self-service. Sim, eu busco coisas que têm praticidade. Então a pessoa vai e busca, depois ela entrega, eu só faço a conferência e para mim tá tudo certo. Mas que tipo de móveis são esses? É decoração ou é qualquer tipo de móvel? A mesa pro bolo, aí a parte de vaso, de flores, a parte decorativa, aí tem um painel atrás. Entendi. É esse tipo de decoração para festa. Até em casa, hoje em dia, depois da pandemia, o pessoal acostumou fazer festa em casa. Sim, então, hoje em dia é bem comum. Condomínio, salão de festas ali. Aí ela vai, aluga o kit e tem todo esse trâmite de buscar. Eu já vi minha esposa pesquisando sobre isso. Já. Então, ela vai entender melhor. E aí, entrei para essa área também de peg e monte, conciliando com a Solutions, né? E nesse meio tempo, eu fiz uma formação em psicanálise. Legal. A psicanálise, ela acaba te puxando para várias outras áreas. Sim. Então, me formei em psicanálise, aí fiz neurociência. Para entender a mente humana ali. Sim, porque a psicanálise, ela lida com o inconsciente, né? E a neurociência, ela pega também essa parte da mente, o funcionamento, para a gente entender o porquê de cada coisa. Sim. Então, me formei em psicanálise, neurociência, entrei em hipnose, PNL e toda a rede de possibilidades ali da psicanálise. Sim, é um caminho sem volta. Então, até hoje eu continuo estudando. E começou a trabalhar na área? Trabalho. Como é que foi essa entrada nessa área de mente humana, vamos falar assim? Não sei se existe um nome da área específico. Assim, então, na verdade, eu sou neuropsicanalista, né? Neuropsicanalista é a formação a nomenclatura. Final, a nomenclatura correta. Isso. E como você entrou nessa área? Atendendo pessoas ou empresas? Qual foco você escolheu? Quando a gente termina a formação, a gente tem que fazer o estágio, né? Então, o estágio ali é o primeiro contato que a gente tem. E dessas pessoas que a gente atende, boa parte delas continuam querendo ser atendidas. Porque é um processo que não é em 3 atendimentos que vai... Cria uma conexão com essa pessoa. Exatamente. E aí eu continuei atendendo essas pessoas e dali foi o que deu continuidade, né? Legal. E aí indicação, uma pessoa vai indicando a outra.
E eu reservo algumas horas do meu dia para poder fazer esses atendimentos. Porque você ainda continua com as outras duas empresas. Então, né? assim, eu tenho que dividir o meu tempo para os negócios, para a família. Tem a família para os também. filhos. Não dá para esquecer. É muita coisa. E eu também gosto de me cuidar. Então, eu não abro mão do meu tempo. Tempo para você também. Exatamente, para ir fazer um cabelo, fazer uma massagem, Sim. exercício físico que é difícil, mas tem que fazer. Exatamente, não dá para ficar sedentário, porque se você fica, você não dá conta do restante. Não mesmo. Então é questão de prioridade, né? A gente tem que priorizar o que é importante. Acordar cedo, fazer alguma coisa já de manhã para dar conta de ir para a primeira empresa e fazer o que tem que fazer lá. Na terapia, eu fiz um curso de terapia de alta performance. E a gente aprende que existe o básico bem feito. Sim. Então, o básico, ele entra o cuidado com a alimentação, com o sono, exercício físico, ou seja, suplementação, se de repente precisar. Se você não tiver esse básico, como que você quer avançar para uma resposta diferente do seu corpo? Não tem como. Então, às vezes, a pessoa, ela quer algo que nem o básico ela consegue fazer. Tipo, eu não trabalho bem, eu não fico procrastinando. Focar, Tá, mas tá bom. O que você come? Só McDonald's. Que você se exercita? Não. Não, fico só em casa assistindo você TV no bem? celular. Dorme bem? Não, eu durmo 3 horas da manhã pra acordar às 8. Tá bom, não vai resolver. Então, o que você vai mudar primeiro? Aí as pessoas querem milagres. Sim, não quer tem tomar como. um remedinho que vai o tal do imediatismo, né? Vai resolver todos os problemas dela, vai ser super focada e vai conseguir fazer todo o resto que ela não E aí tentou. o remédio, ele remedia, ele não cura, então vira uma bola de neve e vai ficando cada vez pior. E Perfeito. é o que a gente vê hoje, né? As pessoas muito perdidas e depois da pandemia parece que piorou. Com certeza. Então a saúde mental aí é um dos assuntos mais falados, né? Sim. Que a gente precisa dar importância. Tanto é que as empresas também agora têm que cumprir, né, essa norma de saúde mental. Eu não estou por dentro disso, conta pra mim. É um grande avanço, né, pra gente que é dessa área. Então, no mês de maio, né, ainda a gente já está quase finalizando, está acabando, mas no meio do mês as empresas teve que se adequar a essa nova lei. Então, a saúde mental tem todo um processo que eles têm que cumprir e quem não cumprir vai ter fiscalização. Vai ter fiscalização, autuações e tudo mais. Sim. Legal. Então, eu percebo que com o tempo a gente estava avançando muito nessa questão, né, do cuidado. E quais seriam os próximos passos agora para você, hein? Então, ainda tem outro negócio, ainda não acabou. Tem mais um negócio? Nossa, quero saber qual. E aí, para onde foi? O meu último negócio, ele faz parte dessa questão último não, mais recente. O mais recente, verdade. não vai ser o último, com certeza. Eu empreendo numa empresa turca que chama Pharmacy. Essa empresa, ela dá oportunidade para você criar uma base de consultoras na área de venda direta abaixo de você. Eu já trabalhei nessa área numa outra empresa, mas eu era CLT. Sim. E agora eu tenho a oportunidade de trabalhar para mim. Então eu vou fazer esse mesmo trabalho, só que por conta, para você. Exatamente. Desenvolvendo do seu jeito. Então eu entrei para essa empresa. Eu acredito muito nela, os produtos são excelentes, vem direto da Turquia, então é europeu. Que tipo de produto é? Beleza e saúde. Sim. Então, assim, o proprietário da empresa, ele é um médico e cientista. Então, ele trabalhava na parte de vacinas, de medicamentos. Legal. E lá na Turquia, ele percebeu que essa área da saúde, de cosmético, tinha um certo déficit, né? Ele percebeu que tinha muita coisa errada, e aí ele decidiu, ele falou assim, trabalhar nessa frente. Eu vou mudar esse mercado e eu vou levar produtos sem teste em animais, sem parabenos, a gente não tem chumbo ou metal pesado, qualquer tipo de química nos produtos, nos batons. A mulherada aí que usa maquiagem vai entender, né? Produtos selecionados. Sim. Com cuidado. Exatamente.
Então, a gente tem linha de maquiagem, autocuidado com a pele, e entra a questão de saúde, a gente tem shakes de redução de peso, né? Tem vitaminas, vitamina C, ômega 3. Então, aí é um complemento da parte de vitaminas, que é o interno, e o externo, que né? é a parte de beleza, sim, de cuidados, que é a parte de autocuidado. Uhum. E eu encarei isso como algo que faz parte também do meu negócio como psicanálise. Sim. Porque a gente atende pacientes que estão desmotivados. Uhum. Não estão contentes consigo mesmo. Sim, e de repente, dependendo do tipo de pessoas que você está tratando, o autocuidado faz toda a diferença para ajudar na motivação. A pessoa se vestir melhor, se cuidar, Sim. conseguir olhar no espelho e ver alguma coisa diferente ali, né, muitas vezes, né? Até me lembro de um outro vídeo também que a gente encontra aí nas redes, que a moça tá ali, ó, na depressão profunda, não se arruma, o cabelo bagunçado, e a terapeuta começa ali, né, persistir nela, insistindo, e conforme vai passando os atendimentos, tem uma sessão que ela já tá passou um batom, aí depois na outra ela já arrumou o cabelo, na seguinte ela já colocou uma roupa. Tirou o pijama, colocou uma roupa. Então o processo terapêutico ele funciona dessa também forma. Passa por aí também. Sim, sim. Então é um processo que faz parte de dentro para fora. Acho que eu já vi um vídeo, algum documentário, vai se fazer muito tempo, eu não vou lembrar a origem nem nada disso, mas tava falando sobre moradores de rua, e eram aquelas equipes de resgate, sim, mas eu não lembro se era de alguma prefeitura, alguma ONG, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eles faziam quando estavam fazendo um resgate, tentando tirar essas pessoas de situação de rua e tentar trazer uma motivação para essas pessoas, era realmente dar um banho nessa pessoa, cortar o cabelo, fazer a barba, dar uma roupa nova, bonita para essa pessoa e fazer ela se olhar no espelho. E já faz uma grande diferença. E dali você via a expressão dessa pessoa, que ele pegava e realmente via a expressão, que a expressão da pessoa mudava radicalmente quando ela se via ali, o antes e o depois ali dela. Então, realmente, essa pitada ali de autocuidado ali, mesmo que forçado, muitas vezes ali a pessoa ainda não quer, não consegue. Porque tem coisas que a gente faz que pra gente é muito prático, muito fácil, mas outras pessoas não conseguem enxergar isso. E até em questão do morador de rua, um banho pra eles faz uma diferença. E a gente toma banho, a gente tem água ali, a gente não agradece. Não sabe a diferença do como seria não ter. Né? Exatamente. E muitas vezes para o cara que tá lá há tanto tempo, ele não sente falta mais, né? Para ele é como não toma mais banho. E a pandemia, ela nos ensinou muita coisa também, né? Também. Esse contato que a gente tem, a pandemia fez a gente ter um certo enxergar despertar. mais as pessoas, né? O comportamento. A valorizar. E acho que também enxergar você mesmo, né? Porque por muitos... por meses, né? Você estava só com você mesmo, e você. Dentro da sua casa. Você até conversava com outras pessoas, mas era à distância. Se tinha algum contato, era rápido, era mínimo. E aí você começa a perceber os seus próprios defeitos, o que está faltando para você. E aí, por isso que muitos casamentos também deu divórcio. Sim, que as pessoas não tinham esse contato, né, próximo. Não se viam, né? Era trabalho para casa, da casa para trabalho. E aí você começa a ver que não era exatamente aquilo que você imaginava e por aí vai, né? Acredito eu. E aí, então, agora eu concilio todos esses trabalhos, né? Sendo a Farmacy, por enquanto, o mais recente. E qual é o seu... Tem algum próximo passo em vista? Seja nos próprios negócios já existentes, alguma evolução? Algo que você busca melhorar nos 4 negócios? Ou um 5º? O que você me diz? Então, que você possa contar pra gente. Negócios é uma coisa que eu sempre vou analisar. Eu costumo falar que oportunidade, ela chega
Mas cada pessoa tem uma forma de aceitar. Uhum. Então, tem pessoas que você fala, eu tenho uma oportunidade para você. Entra até a questão da farmácia, né? Eu tenho uma oportunidade para você trabalhar para você e você empreender. A pessoa parece que ela já gera um bloqueio ali. Ela acha, vai ter que vender, eu não quero. Vai ter que oferecer produto para os outros. Vou ter que conversar com pessoas. Sim, a pessoa, ela quer ter uma renda extra, ela quer progredir, crescer, mas não quer ter o esforço. Não. Ou sair da zona de conforto. Exatamente. Então, isso acontece muito. Você leva a oportunidade para a pessoa e ela já gera um bloqueio ali e ela não quer nem te ouvir. E comigo é totalmente diferente. Então, eu sou uma pessoa que se você falar pra mim, Aline, eu tenho vamos marcar um café, que eu tenho uma oportunidade pra te falar. Tenho algo pra te apresentar. Eu tenho algo novo. Eu não vou me bloquear, eu vou marcar com você e eu vou te ouvir. E aí eu vou analisar. Ver se vale a pena. Exatamente. Pôr os riscos e os ganhos em jogo. Então, eu imagino aí que ainda vai chegar várias oportunidades. Sim. E eu vou estar a ouvidos para saber qual que é, vou analisar. E o primeiro CNPJ hoje? Ele roda sozinho? Não precisa mais ali da mão sua e do seu marido? Então, o meu marido, a maturidade dele? Ele fica... Hoje já com 6 anos de empresa? Sim. Ele fica full time, né? Porque ele que faz toda a parte técnica, tudo. E a parte comercial, administrativa, eu faço. Então, eu consigo conciliar aí os horários. Legal. E tá dando certo. Quantas pessoas já tem lá hoje? Então, como a gente é personalizado... Sim, reduzido. Tem ele e mais um funcionário. E quando a gente tem uma demanda maior, a gente contrata freelance. Entendi. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Legal. Então, se aumenta a demanda, a gente contrata um freelance ou 2, enfim. Sim, quando precisa. Se tem algum projeto, se tem algum projeto fora. Maior. A gente também contrata freelance. Legal. E o segundo CNPJ, como que tá a saúde dele, os próximos passos e planos? Então, festinha, todo mês tem aniversário. Boa parte dos meus kits, ele é de chá revelação. Então, é o que tá em alta também. Sim. Que as pessoas gostam de fazer o chá revelação. Então, você já tem um estoque ali pronto para isso, opções para isso. Sim, e por ser de final de semana, eu também consigo... conciliar, não atrapalha as outras empresas. E também eu gosto de viajar bastante, né? Então, paralelo a isso, o meu hobby é viagens. E eu não demando estar ali presencial quando a pessoa faz uma locação. Sim. Porque eu consigo deixar separado, uma pessoa entrega, assina o recibo, tudo certo. Tudo certo. Qualquer pessoa pode te ajudar nessa demanda. Sim. E os atendimentos de psicanálise? Eu atendo também com hora marcada. Então, também... Agenda cheia? Então, eu não consigo lotar a agenda porque eu não tenho muitos horários, né, durante o meu dia. A sua agenda? A minha agenda tá cheia. Dentro do que tá disponível. Porque essa parte de terapia a gente não consegue delegar para outras pessoas, essa né? tem que ser você mesmo. Tem que ser comigo. Então, eu reservo algumas horas do meu dia para poder fazer esses atendimentos. Legal. Pensa em montar uma clínica, mais profissionais na área, ou é algo que você prefere levar no pessoal ali? Tem Por enquanto, projeto de expansão eu não penso, porque eu sou muito do digital, né? Então, eu gosto mais da parte de mentoria. Sim. Eu tenho alguns e-books, né? Legal. Para poder trabalhar no digital. Já tá criando conteúdo digital para isso também? Cursos digitais? Eu ainda não consegui um tempo para focar nisso. Mas eu já dei um início com os e-books. Mentoria. Legal. Então, eu penso mais voltada para essa parte do digital mesmo. Digital, focar a expansão e para esse lado digital. Porque é muito bacana esse negócio de ter vendas entrando o tempo todo e você não precisa, né? Não precisa da agenda específica ali, poder cuidar de outros negócios. Tanto é que os meus negócios, eles têm esse objetivo, né? Assim, tá trabalhando ali enquanto eu não preciso estar o tempo todo presencial. Para fazer ele funcionar, não depende só de você. Legal. E o novo negócio, por enquanto, é vendas diretas, né? É você vendendo mesmo? Ou já tem um plano de expansão? Aí você falou de outras consultoras abaixo de você e tudo mais?
A Pharmacy, o meu objetivo nela é criar uma base de consultoras abaixo de mim. Legal. Só que se eu não comprar produto, investir e levar para as pessoas, porque a Pharmacy ela tá há 1 ano no mercado. Ainda recente. Na verdade, no Brasil, né? Seria como concorrentes aí, Natura... O concorrente direto é a Mary Kay. Mary Kay, ia ser o segundo nome que eu ia falar. É o nosso concorrente direto, porém a gente tem uma linha premium, então a qualidade é superior. Legal. Né? E o que eu faço? Eu invisto no produto para poder apresentar para as pessoas. Sim. Então, a Pharmacy ela já está há 75 anos no mercado europeu. Sim. Só que no Brasil, ela é novinha, Ninguém então trouxe, as ainda pessoas não conhecem ainda. O que eu faço? Eu vendo o produto com preço de custo. Sim. Pelo menos para a pessoa conhecer. Para penetrar no mercado. Exatamente. E ela usou uma vez, ela vai querer mais. E é o que está acontecendo. Legal. Então, a pessoa vai querer mais. E aí, eu já falo, então, você pode fazer o seu cadastro. Você deixa de consumir os produtos que hoje você usa e você compra com desconto. E a marca em si, hoje ela é turca, isso? Ela a fabricação é nacional? Não, é importado também. Tanto é que a gente tem um leque grande de produtos. Cada um vem de uma região. Só que aqui no Brasil é um pouco reduzido, porque tem que passar pela alfândega, tudo isso. Licenças, então, por isso que a gente tá, né, 1 ano no Brasil e se adaptando a essa questão de liberar os produtos. Legal. Até a gente chegar aí num patamar de estar com todo... E a marca tem algum plano de investimento na marca aqui no Brasil? Ou ela vai seguir essa linha do corpo a corpo, vamos falar assim, one-to-one, de demonstração e produto no mercado, penetrando, como você está falando, comprando, colocando em uso? Ou tem também um marketing ali, de um branding por trás disso? Tem sim. Eles estão investindo tanto no Brasil que... metas, então a gente tem metas para poder ganhar viagens. Legal. Se você bate a sua meta, você consegue ir fazer uma visita na fábrica que fica na Turquia. Legal. E eles pagam tudo. Você faz passeio de balão na Capadócia. Então, assim, legal. Ajuda com carro. Se você, de repente, quiser comprar um carro, você tem um valor fixo todo mês para poder, né, assumir esse compromisso. Então, eu vejo que a empresa está investindo. Tem um plano aqui para atacar o Brasil. Sim. Legal. Muito então, bom. o investimento deles é voltado nesses empreendedores que dão esse voto de confiança para a empresa. Sim. No final é um risco que você corre, né? Porque você um investimento muito baixo, porque hoje, para você ser empreendedor dentro da empresa, você investe um valor de R$750. Se você quiser entrar como consultor só para comprar e consumir os produtos com desconto, é R$130. Baixo também. Então, assim, é muito baixo. Para as possibilidades que a empresa entrega, é muito baixo. Legal. Dá para ampliar essa rede de consultores. Aí, e aí você vai ganhar. A gente é marketing... de rede. Então, as pessoas confundem muito o marketing multinível. Multinível, pirâmide. Exatamente. Tem o jeito certo e o jeito errado de fazer a mesma coisa. É outra forma que as pessoas bloqueiam, porque identifica como se fosse marketing multinível. Eu citei Natura, Avon, Jequiti. São... você fala, é pirâmide. Se olhar do jeito errado, se for feito do jeito errado, sem recolher os impostos. É uma boa análise essa sua, porque as pessoas não veem muito essas empresas como pirâmide, né? Assim, o conceito de pirâmide, vamos falar de ter uma pessoa acima, 2 abaixo, 4 abaixo, de ter uma escala, uma hierarquia, todo mundo ganhar uma comissão sobre o que todo mundo vende, é o conceito da pirâmide. Sim. Recolheu os impostos certinho? Recolheu. Não é a pirâmide errada. É o marketing porque a pirâmide só ganha quem tá no topo. Os de baixo... Na verdade, assim, todo mundo ganha um pouco, né? Mas quem tá no topo é o que ganha mais, né? Ganha mais porque não recolheu os impostos, né? Senão não ia estar ganhando igual todo mundo também, se for parar pra ver. Mas... ele não tá vendendo nada, né? Eles estão vendendo só uma ideia. Eu lembro, tinha um cara que tentou ser cliente nosso,
Era uma franquia de vender franquia, ou seja, você compra uma franquia, você tinha direito de vender outras franquias. Mas o que faz a franquia? Faz o que você quiser, você só precisa arrumar alguém que queira comprar uma franquia. Então aí a diferença tá só na entrega. Não é errado pensar no marketing multinível, pirâmide. Errado é fazer errado com qualquer coisa. Se você estivesse vendendo um produto, um celular, mas que não faça ligação nenhuma para ninguém, você vai estar enganando os outros do mesmo jeito. Não é se é pirâmide ou se não é só querer fazer certo ou não. Tanto é que a Pharmacy não é pirâmide, que tem pessoas que cadastrou gente abaixo dela que já está em níveis maiores. Então, isso já quebra esse conceito de que é pirâmide. Não. E a ideia de ter um produto, como você disse, que tem qualidade. Exatamente. Que vai cumprir o que promete ali, vai melhorar um batom que funciona muito bem, que é bem elaborado. Sim. Cosméticos 75 anos 75. No mercado europeu. Sim. Então, não é um golpe, né? Não é confundir com qualquer pirâmide ou qualquer marketing de rede é golpe. É simplesmente uma forma de se vender esse produto. Podia ser só a Pharmacy falar, eu vou abrir um e-commerce e vou vender por conta e eu não quero nenhum representante, não quero ninguém distribuindo meus produtos, eu mesmo vou distribuir esse produto. Vai custar muito caro para ele entrar no Brasil. Acho que o aporte que ele teria que dar para que a marca dele funcionasse no Brasil, sem ter uma sede própria aqui no Brasil, sem ter uma série de exigências que ele ia ter que ter ali para dar conta sozinho de distribuir todos esses produtos, o risco que ele está correndo e injetar esse dinheiro num mercado que ele ainda não conhece. Por isso que muitas empresas nem investem, porque acham que não vale a pena, Não vai valer a pena. E você entrar com esse marketing de rede, diminuir os seus riscos, ramificar a distribuição do produto para várias pessoas demonstrando o seu produto, que é um produto novo. Então, já tem as queridinhas do mercado, que a gente falou, Mary Kay, tem a Natura, Boticário, sei lá. Então, só que a ideia da Pharmacy é muito bacana porque eles estão pegando os influencers. Os donos, eles são muito novos. Então, eles têm essa mentalidade. Já tá com o pezinho no que há de novo. Quem entra empreendendo na empresa, você ganha um site, uma loja e-commerce e você pode vender para até 41 países. Legal. E aí, boa parte das grandes influencers, tanto é que do meu time é a Bela Falcone. Legal. Ela entrou pro negócio, ela tá construindo, né, junto com todo mundo, como a gente fala que é um time, e várias outras influencers também tá entrando pro negócio. Então, assim, é algo que daqui uns anos a Pharmacy vai bombar no Brasil, porque... se continuar fazendo, como você diz aí, tudo certinho, e investindo mesmo na equipe, na ampliação, a tendência é sucesso. E tudo que é novidade, as pessoas estranham. Da mesma forma que a motorista de aplicativo, todo mundo começava a falar mal no início, hoje já é comum. É um produto novo que vai ter dúvidas, né? Se funciona ou não. Acho que é só uma questão de tempo e de persistência mesmo. Legal. Aline, vamos arredondando aqui, a gente já está conversando um bom tempo. Queria agradecer mais uma vez aí seu tempo, sua presença aqui. Parou os 4 negócios aqui para conversar uma hora aqui com a gente. Por favor, deixa aí para a galera todos os seus contatos, suas redes sociais, das empresas aí para o pessoal que quiser te achar. Depois de assistir a nossa entrevista aqui, por favor, fique à vontade. Bom, eu te agradeço, agradeço pela oportunidade. Meu objetivo é que, de alguma forma, o que eu tenha falado aqui, se mudar a vida de uma pessoa, ou de repente motivar ela, para mim já vale muito a pena. Legal. Então eu agradeço mesmo. Eu que agradeço. E onde acha a Aline, então? Quais redes a gente te encontra? Bom, consegue encontrar a Solutions Polimentos, né? No Instagram. O meu perfil da psicanálise é @AlineFriso.
E da Pharmacy, Aline R _Pharmacy. São as minhas redes sociais. Legal. É isso aí. Mais algum recadinho que você queira deixar aí pro pessoal? Não, só isso mesmo. Só agradecer. Isso. Que isso, a gente que agradece. Deixar o meu recadinho, então. Sigam a Beats em todos os canais. Beats Digital na maioria deles. Beats Podcast no YouTube. Compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho, com os familiares. Se você gostou desse vídeo, tem vários outros vídeos no canal com várias outras pessoas muito interessantes aí, como a Aline aqui. Agradeço mais uma vez. Já estamos em mais de 200 episódios aí, então fiquem à vontade. Tem pessoas de todos os tipos. Por favor, fale, Aline. Já estava me esquecendo, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. O pouco que eu vi dos vídeos no YouTube, tem mais homens do que mulheres. Sim. Isso quer dizer que tem mais homens de negócios do que mulheres? Ou porque... O que você me responderia? Eu acredito que a sua visão é a mais correta. Existem mais homens de negócio do que mulheres, porque a gente não tem nenhuma distinção na hora de convidar ou por uma questão de oportunidades. Eu falo porque das minhas últimas 10 entrevistas foram mais mulheres. Eu acho. Eu não vou me recordar assim de cabeça. É que talvez nem todas vão, né, Todas vão pro ar. Ah, todas vão pro ar? Todas, nunca deixamos. Acho que a gente perdeu uma ou duas entrevistas que deu problema no arquivo. Quando eu tava pesquisando lá, tava aparecendo homem, eu ficava pensando, cara... Não, eu acho que a Liris foi uma das últimas entrevistadas aqui. Ela é uma consultora de imagem para empresários e, na verdade, não é para empresários, é para CEOs, para quem ocupa cargos de gerência, quer escalar na carreira. Então, ela tem toda uma consultoria. Eu não vou lembrar o nome de todas que eu já entrevistei aqui, mas a Liris acho que foi faz uns 4 podcasts que foi ao ar, se eu não me engano. Tá lá, assistam. Braço Liris, gostamos muito do seu podcast. E não temos distinção nenhuma. Eu entrevistei, não vou lembrar o nome, mas uma pessoa da Wilson Alimentos, é a responsável pelo trade marketing da empresa e faz toda a manutenção das gôndolas e abertura de novos supermercados. Então, as mulheres estão em peso, sim, no mercado. Elas estão dominando ali muitas áreas de gestão aí. Bacana. Nossa, eu não vou... A Liris, por sinal, se eu não me engano, não vou falar besteira, ela que trouxe o batom da Natura agora, ela trabalhou. Eu posso estar confundindo todo mundo, tá? Me desculpem, tá? Depois vocês assistam com calma o podcast, mas ela trouxe o batom o volumão lá, o batom que foi uma febre de vendas. Parece preenchimento labial. Isso, ela que trouxe dos Estados Unidos, convenceu a galera aqui do Brasil e do México para justificar a fabricação local aqui, a vender isso, foi tudo um projeto dela. E depois ela quis empreender por conta, tem toda uma carreira aí que é bem legal, procura lá, você vai gostar. Vou procurar. E tem mais mulheres lá, sim. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, é uma questão, sei lá, acho que de ter no mercado mesmo. Como eu disse, o nosso foco normalmente são empreendedores ou gestores de marketing, gestores de venda, e a gente procura todo mundo que está nessa área. Então, porque quando eu recebi o convite infelizmente. Quando eu recebi o convite foi devido a essa empresa da Solutions, Sim. né? E é um mercado muito masculino, né? Sim, com certeza. Só que assim, eu entrei no negócio e eu entendo também, eu não fico ali exatamente na parte técnica. Sim, mas cuida da parte sim, até lida que com mais o cliente, nos interessa. então a gente tem que saber a parte técnica para poder, né, negociar com eles. Perfeito. Mas não temos distinção, não. Nem aqui no nosso escritório e muito menos em quem a gente convida aqui. Como eu disse em off, a gente gosta de histórias boas aqui, não importa de onde vem a história.
Legal. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado e até o próximo Beats Podcast, pessoal. Obrigado mais uma vez, Aline. Obrigada, tchau, João. Tchau. Abraço. Obrigada.